Começar do Vamos início? começar do início. Foda-se. Olá, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Noite. E vamos então para a nossa. Eu diria que devem faltar 4, Sim, portanto, estamos assim já numa reta final. E hoje vamos falar, é a nossa 13ª formação, já? 13ª formação. E hoje vamos falar sobre como criar experiências para gerar fidelização de clientes. Tudo aquilo que nós vamos falar aqui tem por base, para quem assistiu às primeiras formações, ali a Dianinha deve-se lembrar, da recomendação. Lembras-te, Ana, que nós falamos numa primeira formação, ou na primeira ou na segunda formação, dos 3 pilares para podermos ser comerciais de sucesso ou para termos um negócio de sucesso? Neste momento, vamos falar então da recomendação. O que é que nós podemos dar ao nosso cliente que o faça sentir-se bem ao recomendar o nosso serviço e que, para além de o fidelizar a ele, também fidelize outras pessoas que ele possa eventualmente recomendar. Hoje e amanhã falaremos sobre as bases da recomendação. Onde é que a recomendação entra no nosso negócio? até porque a fidelização o que vai fazer não é só a mais-valia com aquele cliente. É a mais-valia com aquele cliente e com todos os que ele nos pode trazer e com todos os que eles estão à volta. Que a partir do momento em que ele sente confiança e ele vai falar de nós a quem lhe perguntar sobre viagens, sobre onde eles estiveram, sobre o que é que eles fizeram, é a nós que eles nos vão reconhecer como sendo a autoridade nesse sentido. Exatamente. Vantagens da fidelização. Vamos falar aqui de algumas, está bem? Há várias, mas estas eu trouxe e nós trouxemos porque acho que são aquelas que têm mais peso para o nosso dia a dia, ok? Primeira, menor custo barra dor. Há ações que nós temos que fazer para reter os clientes, são muito menos dispendiosas, quer a nível de dinheiro, quer a nível de tempo, do que as de aquisição. Concordem comigo que, se nós temos que adquirir ou ir à procura de um cliente, primeiro há um investimento maior em marketing, seja ele digital, seja ele em mão, certo? Falamos sobre isso também numas formações anteriores. Depois nós temos o tempo até o cliente ou o potencial cliente nos reconhecer como autoridade, como alguém a quem ele pode recorrer. Se nós estivermos a falar de ações de retenção, o que vai acontecer é que este cliente já foi nosso em algum momento e como já foi nosso, já tem uma relação connosco. É mais fácil nós fazermos esta retenção. É mais fácil um cliente que já viajou comigo, com a Cláudia ou com a Diana, poder recomendar o nosso serviço e fazer até partilha de um story que nós partilhamos, partilha de uma publicação, ou até entregar um cartão caso tenha nosso. E isto são ações de marketing, mas no caso da fidelização. Ok? Depois. Previsões fiéis. Nós quando estamos a desenhar algo de acordo com o nosso cliente, nós sabemos, ou seja, nós já sabemos o que é que ele gosta. Ah, não nos vai ser tão difícil acertar novamente. Percebem? A partir do momento em que nós sabemos como uma pessoa é, o que é que ela pensa, não nos é tão difícil, não nos dá tanto trabalho acertar novamente naquilo que ele vai querer. Além de que já há uma confiança em nós, no nosso serviço, no nosso trabalho. Exatamente. E também acrescentar aqui que para nós, como gestores de negócio, porque nós todos temos um negócio, certo? É-nos mais fácil, com uma lista de clientes, com uma carteira de clientes fidelizados, estimar qual é que vai ser o nosso crescimento, estimar de que forma é que nós vamos ou não evoluir a nível de faturação. Até porque toda a gente viaja todos os anos. Ou melhor, toda a gente tira férias todos os anos. Exatamente. Podem não viajar todos, mas a maioria, nós sabemos que se já o fez uma vez, vai querer fazer e normalmente é alguém que o faz. Exatamente. Depois, maior relacionamento. Reparem que nós nas duas anteriores já falamos sobre isso, sobre o relacionamento que nós criamos. Isto é a base, está bem? A base de um cliente fidelizado é a relação que nós criamos com ele. Que não tem que ser sempre quente, não tem que ser uma relação de tocar-te lá. Entendem aquilo que eu quero dizer? De falar com muita frequência, de estar constantemente em conversa. Há clientes que isso acontece naturalmente, que se tornam família quase. Mas há outros que não. Porém, há outras formas de nós mantermos o relacionamento. Amanhã nós vamos falar sobre isto mais a fundo. De que forma é que nós mantemos o relacionamento com este cliente de uma forma mais assídua, digamos assim.
Ok? Avançamos para... Posso continuar? Não, posso continuar. Podes, O isso. que é que nós podemos para criar esta fidelização? Porque é mesmo isso, ou seja, nós, efetivamente, alguém que nós apenas, e entendam-o apenas como reservamos umas férias, mandamos a pessoa para lá, ela foi, ela veio, ok, está tudo bem. Isto não é propriamente uma fidelização. Ou seja, não há nada que tenha sido dado à experiência deste cliente que, que efetivamente ele possa dizer, epá, e eles marcaram a diferença nesta viagem. Eles fizeram algo especial para nós. Isto é o que nós queremos criar. É algo especial para aquele cliente. E como é que o podemos fazer? Atenção ao detalhe, ou seja, ter atenção exatamente ao que o cliente nos disse e que gosta e nós tentarmos aproximar o máximo a isso, oferecer-lhe algo que ele goste, que ele dê realmente valor. Ser inesperado, também um bocadinho dentro disso, ele não estar a contar, ou seja, ele sabe que vai, que se reservasse por ele ou que se reservasse numa agência Abreu, chegava lá e ok, ia dormir, mas se calhar nós conseguimos criar algo que ele chegue lá e tem algo mais para além da estadia. Sermos problem solver, ou seja, resolvermos os problemas, não criarmos mais problemas quando eles aparecem, não sermos complicados, sermos naturais, no sentido em que há um problema, ok, nós temos que resolver. Não temos que transparecer mais problemas para o cliente. Isso até pode estar a casa a arder e nós não sabermos O que como vamos fazer? fazer, mas a verdade é que o que nós dizemos ao cliente, e ele, quando está numa fase de problemas, ele vai absorver tudo em pior ainda do que o que nós dizemos. Portanto, temos de ter esse cuidado. O cuidado de chegar ao cliente e dizer, sim senhor, temos aqui uma situação que temos que resolver, mas não se preocupe que nós vamos resolver da melhor forma. Ok? Sermos cuidadosos com a forma de falar também com os clientes. Ser transparente, não esconder nada ao cliente, por muito mal que possa ser, também não vamos esconder, ok? Não vamos é criar pânico, mas não vamos dizer algo que ele depois pode vir a descobrir. Posso-vos dizer, nós tivemos 2 clientes que estavam no mesmo sítio, no mesmo hotel, e no voo de regresso perderam as duas o voo. O que é que me adiantava? Dizer à que estava mais preocupada, olha, não se preocupe que o voo deve estar a chegar. E dizer à outra que me estava a dizer que o voo foi cancelado e que já não ia haver voo, dizer pronto, então vai regressar ao hotel. Eram informações que eu podia ter dado, dependendo da cliente, mas a verdade é que se uma falava com a outra lá no hotel, No aeroporto. não, no aeroporto, não é? Costuma dizer estava o caldo entornado. Agora imaginem que nem é como alguém é. Eles estão no mesmo hotel, estão no mesmo grupo e as informações vão passando. Quando há um problema, ou quando acontece alguma coisa, ou quando há algo que nós temos realmente que clarificar ao cliente, ser o mais transparentes possíveis. E ser presentes, estar lá com eles na viagem, mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem, perceber como é que estão as atividades, se as atividades que nós marcamos estão a correr bem, tentar perceber se vão buscar os clientes ao hotel, se não, como é que eles estão a gerir isso tudo. Isso é muito importante. Quando não é por acaso que os operadores têm lá agentes nos hotéis. É mesmo, representantes, é mesmo para dar este serviço ao cliente. Estar presentes, eles sentirem que, ok, eles vêm numa só tour, mas eu tenho ali um senhor que está ali, que eu, se quiser, eu tenho o contacto dele e se eu quiser faço as perguntas e ele estava ali para me ajudar. Isto é um descanso para quem está num sítio mais complicado de ter informações, ok? Portanto, estar presentes também na viagem. Nós trouxemos aqui alguns exemplos e são exemplos reais, está bem? Isto são coisas que aconteceram connosco, que eu fiz prints para vocês poderem perceber. Nós falamos há algumas formações atrás, se ainda não viste, se estás a ver gravado, podes voltar e procurar, é a formação das 7 perguntas, está bem? E nós falamos sobre a importância das 7 perguntas. E a importância das 7 perguntas tem uma importância gigantesca, e permitam-me aqui a redundância da importância, porque se eu não souber, se eu não tiver esta informação por parte do cliente, é muito mais difícil descobrir o que é que poderia fazer a diferença na viagem daquele cliente. Um cliente que não tem
o nível de abertura suficiente connosco para nos responder às 7 perguntas, para nos responder principalmente àquela qual é o motivo da viagem, é-nos muito mais difícil nós marcarmos a diferença. E é talvez aquela pergunta que menos interessa aos outros concorrentes. Os outros concorrentes não se preocupam em saber isto. Nós, se queremos ser diferentes e que se queremos marcar a diferença, temos que saber. Aqui no caso, este cliente que vocês veem até está ali, Fábio, noivo, Diana, fábrica, é assim que eu identifico os meus clientes, que é para eu saber onde é que eles são, de onde é que vêm e de que forma é que estão. E este cliente já tinha reservado connosco a lua de mel, ok, já estava reservado, e de repente lembrou-se que viu uns voos baratos, comprou os voos e pediu-nos um alojamento. E ele diz ali, e comprei para fazer surpresa à mulher. Pumba, está aqui. É aqui que eu vou marcar a diferença. Ok? E isto pode ser no decorrer das 7 perguntas. Já vos disse, vocês não precisam perguntar qual é o motivo da viagem, mas o que é que seria incrível que acontecesse nesta viagem? O que é que mudaria realmente? O que é que faria a diferença? E o cliente vai-vos dizer. Às vezes coisas, permitam uma expressão, parvas ou vulgares, mas podem fazer toda a diferença. Ok? E permite gerar fidelização. Vamos a um outro cenário. Imaginem que vocês, através das perguntas, não conseguem. Ok? Não há nenhuma evidência, não há indicadores do que é que o cliente pode ter lá, perdão, que possa fazer a diferença e que vocês possam ajudar. Às vezes nós temos acesso a Facebook, Instagram, certo? WhatsApp. Saber, por exemplo, a data de aniversário. Esta cliente é a Ruth. Ela viajou connosco pela primeira vez, nunca tinha viajado connosco. Foi minha colega de primário, portanto já vai há não sei quantos anos lá atrás. E eu percebi no Facebook dela que a viagem dela coincidia com a data de aniversário dela. E pensei, o que é que eu posso fazer de diferente? Um hotel 5 estrelas, em Cabo Verde, na Ilha do Sal. Mandei uma mensagem para o hotel por e-mail e disse: esta cliente faz anos, será que é possível de alguma forma vocês marcarem a diferença? Eu não pedi nada, malta, eu disse só, podem marcar a diferença. E foi isto que colocaram. Fizeram-lhe um bilhete, como vocês podem ver aqui, fizeram-lhe um bilhete com o nome dela, a desejar feliz aniversário, em português, ok? Português, ainda que seja Cabo Verde, podia não ser, podia estar tipo protótipo, ok? Ofereceram um champanhe e ainda colocaram aqui umas sobremesas e ofereceram um digestivo, como vocês podem ver aqui. A cliente, a partir do momento em que recebe isto, o que é que ela vai dizer? Ela não estava a contar. Ela achou lá que se eu ia lembrar-me que ela fazia aniversário naquela data. Não ia. Ela não estava a contar. Ok? E isto são pormenores que geram fidelização. Esta é uma cliente que nos recomenda. Este ano não viajou connosco, vai casar para o ano. Estamos a apontar que ela vai viajar connosco, não é? Vamos fazer por isso. Mas é uma cliente que, efetivamente, ela ficou completamente deslumbrada. E vou-vos dizer, é uma cliente que de início disse, esta viagem não me ficou barata. E ainda assim recomenda-nos. Entendem o que eu quero dizer? Eu tive custo zero aqui. Não custou nada. Foi enviar um e-mail ao hotel. Ok? Então falta saber escrever perfeito. Aqui é o e-mail que foi enviado a pedir Um exemplo. um exemplo, a pedir ao hotel que nos ajudasse a fazer uma surpresa ao cliente, ok? Normalmente não pedimos nada específico, deixamos que o hotel também tome partido de o dizer. Malta, pode haver situações em que eles vão responder e dar-vos o valor, ou seja, nós fazemos isto, mas tem um custo de X. E nós podemos fazer aquilo que nós portugueses vamos a fazer, que é regatear. Ok, mal? Dizer, vocês são nossos parceiros, isto aqui é uma relação empresarial. Tipo, isto é o terceiro casal que temos aí. Sejam simpáticos, senão o vizinho também tem quartos. Portanto, é uma questão de nós negociarmos um bocadinho e não esquecer que isto é o nosso negócio. Ou seja, nós temos que valorizar o nosso negócio, ok? Sendo que eles também têm que fazer o trabalho deles, como é lógico, mas nós temos que fazer ver que nós realmente somos parceiros deles. Nós estamos a brincar, mas a verdade é essa. Nós podemos escolher aquele hotel como podemos escolher outro qualquer. Okay? E quando o cliente já está fidelizado, melhor ainda. Por muito que o cliente diga, eu quero ir para aquele hotel que é super, se nós dissermos assim, olha, mas este hotel é melhor do que este. Porque O cliente, às vezes nem é preciso um porque. sim. Às vezes basta dizer, olha, mas eu aconselhava-te este hotel, que ele vai para outro hotel. Ok? Portanto, e eles têm que perceber isto, que nós temos autoridade naquilo que estamos a fazer. Depois, dizer que vocês, no agradecimento, como vocês viram aqui atrás é um e-mail, está bem?
Por norma eu faço sempre um apelo à emoção, aquela frase do faremos juntos a diferença nesta escapadinha, que nem está bem escrito, se vocês lerem isto direito. Espadinha. 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 E o momento de vida deste casal, e peço sempre, isto é mesmo muito importante, malta, peçam para confirmar a recepção do e-mail. Está bem? Porque se eventualmente isto não aparece no quarto, vocês têm a confirmação de que aquilo foi recebido. Entendem o que eu quero dizer? Podem atestar que poderiam ter colocado. E depois, façam alusão à experiência que o cliente vai ter. No caso daqui do primeiro exemplo, o Tosé, colega de trabalho do Pedro Nanteiro, e decidiu que ao Walt Disney eles não viajavam há uma porra de anos, decidiram ir ao Walt Disney e nós fomos buscar, por exemplo, uma frase que o Walt Disney disse. Ou seja, trazer para a experiência do cliente o motivo pelo qual ele está a viajar. Do outro lado, é um cliente recorrente, viaja connosco, faz imensas escapadinhas connosco, e nós já não temos muito a dizer, ok? Porque é um cliente que vai com alguma frequência e dissemos aqui, fizemos alusão à família, porque por norma eles viajam porque ele trabalha imenso. Isto como é que nós sabemos? Exatamente pela relação de proximidade que temos com o cliente. Ele trabalha imenso e é ela que o obriga a marcar estas escapadinhas, entendem? Portanto, é um momento para eles estarem em família. Então vamos fazer alusão a isso. Tudo isto que nós estamos aqui a mostrar à malta custou-nos isto. Está bem? Não custou nada. Custa tempo. Mas se nós queremos de alguma forma que os nossos clientes nos olhem com olhos diferentes, que não venham só à nossa procura pelo preço, quantos de nós temos o medo de ser mais caros? Eu não tenho medo de ser mais cara, nem o Pedro. Porque eu sei que o meu serviço é distinto. E se o cliente não puder pagar, eu respeito, está tudo bem. Ok? Está tudo bem. Porém, se quiser viajar comigo, garanto que a experiência vai ser muito diferente. Inevitavelmente. Está bem? Para hoje era o que nós tínhamos para trazer. Amanhã Vamos só. faremos, Agora. sim, sobre como ser consultor depois da viagem. Estas duas formações encadeiam-se, está bem? Isto é um correr. E amanhã falaremos mais a fundo sobre alguns pormenores do que falamos hoje e dar-vos algumas ideias mais práticas, estratégias, ok? Formas de vocês se manterem presentes na vida daquele cliente para gerar fidelização. Aqui nós queremos trazer também, quisemos trazer também um bocado aquilo que nós fazemos, aquilo que nós aplicamos, de forma a vocês perceberem, quem não o faz, o que é que pode fazer e mesmo quem o faz, tentar trazer algumas ideias novas do que possa ser feito. É um bocado para vos mostrar que basta às vezes um bocadinho de dedicação, não é preciso, é como a Daniela diz, não nos custou nada a nível monetário, é preciso só perceber o cliente, ler bem o cliente, digamos assim, saber em que altura é que ele vai, o porquê, daí o motivo ser muito importante, é saber o porquê e o que é que podemos fazer com que aquela viagem seja mesmo única. E nós mostrarmos algumas formas que nós usamos para fazer isso. Sim. Dizer-vos também que nós não trouxemos aqui porque começamos a aplicar agora. Nós tivemos agora, vamos ter algumas luas de mel que vão acontecer. E no caso de uma lua Não de mel. tens o vídeo? Tenho. Calma, vai falar. Podes ir falar. Nós estamos a trazer, também é um mercado que nós queremos apostar, estamos a trazer para os nossos clientes de lua de mel uma experiência diferente este ano. Também porque temos capital para poder investir, certo? Nós também já temos um histórico de venda que nos permite fazer isso. Onde é que E vou-vos dizer uma coisa muito importante. Eu posto isso, é este. Nós vamos vos mostrar, até porque isto entretanto também vai sair. Já saiu. Já saiu? Pronto, Sim. é engraçado. Mas mostra depois o vídeo que se calhar é mais fácil. Basicamente aquilo que nós estamos a fazer, estamos a falar de um cliente que investiu connosco 4.000 euros. Ok? Não estamos a falar de um cliente de 500 ou 600. Isto que fique claro. E nós temos sempre, porque nós temos um negócio, malta, nós não estamos a dar nada a ninguém. Nós temos que fazer sempre uma relação de investimento versus comissão. Ponto. Eu vou investir naquele cliente mediante a comissão que ele me dá. Ponto final. Um cliente que reserva connosco uma viagem de 3.000 e tal euros num operador e a seguir ainda nos faz 1.000 euros em atividades, é um cliente que exige que nós tenhamos uma atenção diferente. E o que é que nós fizemos? O Pedro vai partilhar convosco agora. E é como a Daniela diz, não é para todos os clientes. Nós fizemos e temos camisolas personalizadas, temos um envelope de entrega de documentação e vocês veem nesta imagem muito desfocado, eu não tenho nenhum exemplar porque foi algo que nós decidimos à última da hora, um papelzinho branco. Esse papelzinho branco é um gift que nós oferecemos ao cliente
com validade de 1 ano à data de chegada desta viagem, de 100 euros, para ele poder descontar numa próxima viagem. Porquê é que nós fizemos isto? Porque primeiro estamos a falar de um cliente que nos deu quase 260 euros de comissão. Ok? 100 euros nesta comissão não faz moça. Até porque foi eles reservaram o Lua de Mel mais as atividades. Ok? É um cliente premium. Nós temos um cliente, por exemplo, uma cliente que vai agora para o Quénia, que ela sozinha gastou 3.800 euros. Sozinha. Fora o hotel lá embaixo em Lisboa. Fora lá... Sim, já nem estou a contar com isso. Lá está. E ela, nós fizemos a reserva que ela queria. Ela queria, ou melhor, fizemos algo diferente com o que ela queria, sendo que vai dentro da expectativa dela. Ela queria viajar e queria uma das 7 maravilhas. Nós arranjámos algo que iria superar isto sem irmos para os valores das 7 maravilhas na altura que ela queria. Okay? Exatamente. Porque também é isto. O cliente tem um plafond. Nós achamos que é baixo, não vamos descartar a hipótese, vamos dar soluções. Ok, malta? E nós demos, nós vimos o que ela queria, não dava, mostrámos-lhe que não dava e demos uma solução mais do que era uma viagem que eu não me importava de fazer, o que ela vai fazer. Yeah. E a verdade é que trabalhámos, e não é dizer que somos os maiores, não é isso, mas trabalhámos tão bem a viagem e a cliente que quando foi para reservar o hotel lá em baixo em Lisboa, ela simplesmente disse: façam, mandam uma entidade que eu pago. Sim. Não quis saber qual era o hotel, onde é que ia dormir. Ela não quis saber. Esquisito. Ela só quis saber: olha, beijam-me o hotel para esta noite, mandem-me a entidade de referência que eu faço o pagamento. E foi isto. Sim. Só para vocês perceberem o poder que tem o relacionamento que nós criamos com este cliente, ou com os clientes, está bem? Nós não somos exemplo, nós somos exemplo no sentido, nós não temos valores para ser exemplo dentro da iClick, ou vocês têm N de malta que faz valores muito mais altos que nós. Ainda hoje estivemos a ouvir a entrevista do Jorge, para quem está a ver gravado, vai ficar disponível no grupo da Hashtag Traveling, no Facebook. Pesquisem, está lá, entrevistas Jorge Val. E o Jorge diz uma coisa e bem, que é, ele tria o cliente à partida, ele faz logo uma limpeza se o cliente vai ou não querer avançar ou se está de facto ou não interessado em avançar. E aquilo que nós fazemos, eu e o Pedro, se calhar de forma a mais assertiva, ou o momento em que nós somos mais assertivos é no momento de criar a experiência ao cliente. É aqui que nós nos focamos, porque é isso que nos dá gozo fazer, entendem? Não é fazer uma reserva por fazer. E vocês têm que encontrar um momento de gozo dentro do fazer o orçamento, dentro do falar com o cliente. Todos estes exemplos que nós demos aqui é aquilo que nós fizemos, agora estamos a mudar porque a marca é nova. É nova? Não é bem nova. Pronto, é um refresh. Mas a verdade é que vocês podem fazer isso de uma forma crescente. Não precisa de ser tudo perfeito à primeira. Entendem o que eu quero dizer? Vocês têm a começar a fazer. Porque um cliente que investe convosco 500 euros não quer dizer que para o ano não vai investir 4.000. Agora, claro que vocês têm de depois fazer uma relação preço, não é? Custo-benefício, de acordo com aquilo que vão dar àquele cliente. Esta cliente que nós falamos agora, ela levou as nossas camisolas e fotografou-se lá, naquele destino. Percebem? Eu se tivesse que pagar a alguém para fazer algum tipo de publicidade naquelas, ia-me ficar muito mais caro do que eu oferecer aquela t-shirt àquela cliente. E depois também tem a ver com os valores, não é? Nós temos a facilidade, felizmente, de... Tem a ver com valor. Tem a ver com valores. É, custo-benefício, vocês não têm que ter já camisolas, quem está no início, está bem? Eu estou a falar aqui, por exemplo, para a Mariana. Não têm que ter camisolas, não têm que ter porta-documentos. Não, está aqui. Não têm que ter porta-documentos. Vocês têm que marcar a diferença de alguma maneira. Ele está aqui dobrado. Então, nós, por exemplo, nós entregamos a documentação ao cliente atualmente aqui nestes envelopes que fomos nós que desenhamos no Canva, que os imprimimos, cortamos, colamos e entregamos a documentação aqui ao cliente. Já agora, esta ideia nasce do tempo em que eu trabalhei numa agência de viagens e me lembrei, a Soltour entrega um envelope, não é igual a este porque a marca é Soltour, tá? Mas é assim. Ok? Isto não é uma coisa que custe muito dinheiro vocês fazerem, ok? Principalmente se vocês não quiserem algo muito personalizado, entendem o que eu quero dizer? Mas explorem um bocadinho por aí. Às vezes, uma folha A3 dobrada a meio, nós tínhamos isso também, dobrada a meio, com uma frente e com um verso, tipo capa, já faz toda a diferença àquele cliente. Mas mais importante até do que nisto é, testem os vossos hotéis. Ok? O cliente vai para um hotel, testem para ver se consegue gratuito. Comecem por aí.
Porque isso sai-vos de graça e já é algo que vai marcar com certeza o O cliente. cliente, sim. Porque dificilmente, nunca, esqueçam, uma agência Abreu não vai enviar para um hotel a pedir que lhe deixem ficar uma. Não vai acontecer. E é que vocês correm o risco, e vocês podem ver, não tanto connosco, mas, por exemplo, exemplos do Jorge, da Traveler Souls, da Ana e do Pedro, muitas vezes eles mandam a carta e eles põem ainda champanhe, morangos, ou seja, depende muito do hotel. Agora, se vocês não atirarem o barro à parede e não se fizerem valer da parceria que têm, vai ser muito difícil. Façam-se valer da autoridade que vocês têm no mercado. Se ainda não têm, então a conquistar, a malta, mas para conquistar vocês têm que dar o primeiro passo. E isto da fidelização é muito o que é que o cliente se vai lembrar de vocês no dia em que vem embora. Ou 2 ou 3 dias depois. Imaginem o cliente que regressou no domingo, voltou ao trabalho hoje, o que é que ele vai dizer à malta que está lá sobre aquela viagem? É isto que vai gerar fidelização. Está bem? É mesmo. A verdade é, quando vocês chegam de férias, qual é a primeira coisa que toda a gente vos pergunta? Como é que correu nas férias? Só temos que fazer com que eles falem de nós. Exatamente. E que nos tragam à baila com muito bons motivos. Isto é gerar fidelização, está bem? Amanhã falaremos sobre como manter essa fidelização, está bem? Muito obrigada, muito boa noite a todos. Dou só